Bom dia, meninos. Nós já vamos iniciar a nossa aula agora. Eu vou só projetar a tela aqui. Bom dia, Zé. Eu vou projetar a tela para poder a gente iniciar a nossa conversa. Só recapitular o que nós conversamos ontem, né? Perdão, o que eu postei para vocês ontem, que ontem a gente tive condição de dar aula, mas eu deixei um material lá. Aquele material fala do momento da final da derriça, né, até a chegada do café na unidade de processamento, ou no terreiro, ou na unidade de processamento. São as várias etapas, né? A pré-limpeza, o ensaque, depois a medição, depois o transporte, né? Aquele material lá de 42 minutos que eu fiz para o pessoal do curso de café seria a contextualização da nossa aula de hoje, né? Para poder a gente chegar no assunto principal, que é essa questão de processamento pós-colheita do café. Então, aquele material lá é um material bastante interessante, porque ele permite o entendimento das várias pequenas e importantes etapas que, pelas quais o café passa até que ele chegue à unidade de processamento pós-colheita e que muita gente não dá muita atenção, né? Muita gente perde qualidade do café ou permite que o café perca qualidade nesse momento de transporte, por exemplo, nesse momento de ensaque com sacaria suja e velha e que não permite recuperação. Então, são situações importantes. Eu espero que vocês tenham assistido, né? Porque hoje nós vamos iniciar esse assunto, que é um assunto extremamente interessante e necessário. Antes de falar da lógica do processamento pós-colheita, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos pensar com a mente do produtor, né, o cafeicultor. O que o cafeicultor tem em mente com relação à unidade de processamento pós-colheita do café? O que o produtor pensa quando ele planeja assim, eu vou instalar uma unidade de processamento pós-colheita do café. Eu vou investir 200 mil, 300 mil, R$ 1 milhão numa unidade de processamento pós-colheita do café. Por que ele faz esse investimento? Por que um produtor hoje ele entende a necessidade de colocar uma unidade de processamento pós-colheita na propriedade dele? Por que vocês acham? A minha é para ele reduzir o custo, para ele pagar para outro beneficiar, e também acaba que às vezes ele pode beneficiar para as outras pessoas e ter um lucro também daquilo. Mas veja, nós não estamos falando de beneficiamento. Beneficiamento é uma etapa que acontece depois do café já seco, que é a retirada da casca, retirada do pergaminho, que seja, mas o café já que já secou, já foi armazenado, já descansou, e aí nós vamos beneficiar. Você entende? Esse momento é o momento, Natália, do café recém-colhido, que chegou do talhão na carreta do trator. Ou ele vai para o terreiro, ou ele vai para o lavador, descascador. Entendeu? É esse momento que você está se referindo? Entendi, Zé. Agora entendi. Tá? É esse momento que você está se referindo? Do café ainda que não iniciou a secagem? Não, estava falando de outro. Tá, beleza. Então, por que o produtor pensa, o que os produtores, a maior parte dos produtores pensa com relação à unidade de processamento pós-colheita? Eu vou instalar a unidade de processamento pós-colheita na minha propriedade para reticências. O que é? O que vocês imaginam? Eu vou instalar a unidade de processamento pós-colheita na minha propriedade para quê? O que vocês pensam? Garantir a qualidade do meu produto? Para ter uma melhor qualidade. E esse pensamento, ele, às vezes, ele não é tão interessante, às vezes ele não é o adequado. Eu digo até na maioria das vezes. A maior parte dos produtores pensa assim, eu vou
instalar uma unidade de processamento pós-colheita de café para melhorar a qualidade do meu café. É assim? Só que a unidade de processamento pós-colheita do café, ela não pode ser recomendada para melhorar a qualidade do café do produtor. Ela não pode ser indicada para um produtor para que ele possa vender o café dele com maior valor. Não é por isso. Nunca façam isso. Porque se vocês indicarem que ele vai colocar para ele colocar uma unidade dessa e vender o café dele com um preço melhor, a garantia de preço vocês não podem dar. Se vocês indicarem para que ele possa melhorar a qualidade do café dele, às vezes ele não melhora. Em determinadas situações, isso pode não acontecer. E vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. A finalidade de uma unidade de processamento pós-colheita de um café é separar o fruto de café em lotes homogêneos. E aí, quando isso acontece, né, nós conseguimos, o produtor consegue fazer o trabalho por lote. Ele vai destinar práticas de processamento, práticas de secagem para o café maduro, para o café verde, para o café sobremaduro, para o café seco, para o café em função, para os frutos em função do seu estágio de maturação. Então, o objetivo da unidade de processamento pós-colheita de café é uniformizar os frutos segundo o seu estágio de maturação. Por que isso? Porque o café verde tem uma característica, o café maduro tem outra característica. São frutos em estágios de maturação diferentes que apresentam características diferentes e, consequentemente, exigem práticas de secagem diferenciadas. Nós não vamos secar um café verde como seca um café maduro. Nós não vamos secar um café ou ter um comportamento de um café, um comportamento, uma prática de secagem de um café que tem 50% de umidade, com a mesma prática de um café que tem 30% de umidade aproximadamente. Então, a unidade de processamento pós-colheita, ela separa todo mundo. Tá? Nós partimos da seguinte situação. Nós partimos de uma situação de um café recém-colhido, esse café recém-colhido, ele é chamado de mistura de frutos. Por que ele é chamado de mistura de frutos? Vamos ver o seguinte. Na maior parte das propriedades cafeeiras do nosso país, o café passa por derriça total. Daquelas 3 duplas que eu falei naquele vídeo, né? Derriça total, ou seja, retirada de todos os frutos. Ela pode ser mecanizada ou manual, e a maior parte dela, né, desse trabalho de derriça, ela é no pano. No pano ou diretamente no piso da máquina, ou seja, não entra em contato com o chão. O que é mais importante para nós é esse termo aqui, ó, derriça total. A derriça total, ela leva a uma situação muito importante. Ela leva à formação de um lote chamado de mistura de frutos. O que é a composição desse lote de mistura de frutos em termos de maturação, ou de estágio de maturação? Nesse lote de mistura de frutos existe fruto verde. Nesse lote de mistura de frutos existe o tal do verde cana. Existe o fruto maduro, existe o sobremaduro e existe o seco. Características desse cara aqui. 50% de umidade, 50% de umidade, 50% de umidade. Esse aqui pode ter ainda 50% de umidade, em média, tá? E esse aqui, menor umidade, mais ou menos 30% a 40%. Isso é uma situação, tá? Além disso, existem outras características que são importantes em função
do estágio de maturação desse fruto. Resistência da casca, presença de mucilagem. Tá? Então, tudo isso é necessário que a gente entenda, porque esse lote de café, ele é feito pelo conjunto de frutos em função do seu estágio de maturação. Deixa eu projetar aqui um material que vai exemplificar isso bastante. Um segundinho, só para eu me organizar aqui e projetar um outro material para vocês. Aqui em cima, onde está o cursor, são frutos de uma mesma lavoura, tá? Colhidos no mesmo dia. E observem, frutos ainda granando, verdes, aqui passando a verde cana. Tudo isso aqui é verde. Então, esse primeiro quadrinho está ampliado aqui. Né? Aí depois vem o segundo quadrinho, né? E um terceiro que nós vamos conversar sobre eles. Características desses caras aqui. Casca verde resistente, ausência de mucilagem, semente ainda granando, perceba que existem ainda... Vamos dar aqui, não coloquei o errado. Percebam aqui, ó, falta ainda preenchimento, né? A casca ainda resistente, tá? Sem presença de mucilagem, e aqui já inicia o verde cana. O verde cana, a semente já está totalmente formada, com presença de embrião, mas ainda é verde. Menor, mucilagem começando a ser produzida, porém em pequeníssima quantidade. Mas a casca já está mais expandida e já se torna um pouco mais frágil. Isso é importante porque pode acontecer descascamento de verde cana. Né? Quando passa ao maduro, a situação ela muda. Observe esse fruto aqui, ó. Esse fruto em especial. Casca bastante frágil, né? A coloração já bem marcada, né? Já não é verde mais, já é a casca amarela desse cultivar, esse aqui é um catucaia amarelo 2SL. Existe também fruto vermelho. Presença de mucilagem, todo endocarpo, né, que é o pergaminho, preenchido pela semente, já totalmente granada. Tá? Observa que essa foto está bem marcada, bem nítida. E essa aqui realça a questão da presença da mucilagem, brilho. Casca túrgida. Tá? Esse momento, 50% de umidade da semente. 50 a 60. Tá? Existe um trabalho do professor Flávio Meira Borém que ele relata 67% de umidade da semente nesse estágio. Tá? Que está na aula de secagem, inclusive, esse trabalho. E aí, avançando, né, para né, a senescência desse fruto, vamos dizer assim, inicia a desidratação externa, a desidratação da casca. Então, essa casca começa a desidratar, ela já começa a apresentar algumas manchas, tá? E, vejam, presença de mucilagem ainda. Ou seja, a casca está frágil com presença de mucilagem e ainda é permitido fazer o descascamento, permitido fazer a retirada dessa casca. E tem que se observar um pouco da presença dessa mucilagem, que não se desidratou por completo. E aqui, o último estágio, né, desse estágio de sobremaduro, de maduros e sobremaduros, a casca já bastante desidratada, já com essa mancha grande, e já inicia, então, a formação de um vazio aí, né? Um desligamento ou uma liberação da casca em relação ao pergaminho, ou seja, a mucilagem aquele espaço que era ocupado pela mucilagem já é um espaço vazio, é o desligamento dessa casca. E aí vem o fruto já seco, aqui bem marcado, a semente já mudou de cor, já começou a desidratar a semente, a casca também já bastante desidratada, já há uma diminuição do volume, tanto da semente quanto da película prateada,
né, que é o espermodermo, em relação ao endosperma, que é o pergaminho. Endosperma não, em relação a endocarpo, que é o pergaminho. E já tem esse espaço bem marcado aqui entre casca, pergaminho e semente. Tá? Esse fruto já não descasca mais, porque se ele descascar, ele vai ser beneficiado, que é aquela conversa que nós estávamos tendo, Natália. Já não consegue retirar a casca mais. Esse café já entra na característica de café seco, café coquinho. Tá? Todos esses demais aqui, todos esses dois. Percebam aqui, duas sementes por fruto, e aqui no caso, um moca como semente por fruto. Umidade, 25 a 40% de umidade. Tá? Nesse caso aqui, em torno de 50 a 60% de umidade, porque a semente permanece úmida, a desidratação é externa, e a mesma coisa dos verdes. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta com relação a esse esquema de sequência de frutos aqui? Ou podemos voltar lá para o raciocínio? Não. Beleza. Vamos voltar lá para o nosso raciocínio. Bom, vocês estão vendo na tela que eu falei desse lote mistura de frutos. Ou seja, todos esses frutos estão no mesmo lote. E aí é muito importante entender. Quando vai fazer a secagem, um café com 50% de umidade, ele vai ter um gradiente de secagem diferente de um café de 30% de umidade. E eles estão recebendo a mesma fonte de calor, quando em mistura de frutos. Um café que tem mucilagem, maduro, ele tem um comportamento diferente de um café verde, que mesmo tendo 50% de umidade da semente, o café verde não tem mucilagem enquanto o maduro tem. Então a dinâmica térmica também vai ser diferente, em termos de comportamento de secagem. Esse café mistura de frutos, ele apresenta um comportamento heterogêneo dentro do lote. E aí vem a necessidade do processamento pós-colheita para uniformizar, para homogeneizar os frutos de café segundo o seu estágio de maturação, para que a gente possa indicar e o produtor possa fazer um trabalho adequado para cada tipo de maturação. Isso ficou claro para vocês, gente? Tá tudo certo? Tá tudo em paz? Entenderam isso? Beleza. Bom, então continuando aqui, vamos imaginar, eu quero explicar para vocês a sequência das etapas do processamento pós-colheita do café. E depois eu vou mostrar as unidades. Tá? Depois eu vou mostrar a dinâmica dos equipamentos. Então, esse lote mistura de frutos, ele vai ser então levado para a unidade de pós-colheita. Essa unidade de pós-colheita que eu me refiro é o conjunto de máquinas que vai promover a separação disso. A maior parte das propriedades não tem essa unidade. A maior parte das propriedades, esse lote mistura de frutos vai direto para o terreiro. Tá? Essa etapa de processamento pós-colheita, ela se encaixa antes do terreiro e após a colheita. Ou após a colheita e antes do terreiro, para promover essa uniformização. Tá? Então, o café, ele vem para a etapa 1, ou para o momento 1, a unidade 1, que é chamada de moega. Moega de recepção. Olha que coisa horrível. Estou conseguindo escrever hoje. Essa moega de recepção, ela é a unidade onde o café é basculado, onde o café é depositado após ele ser transportado. Tá? Essa unidade, ela tem algumas questões muito interessantes. Tem que se observar a inclinação da parede para que esse café possa descer sem que haja a necessidade de alguém ficar empurrando ele para baixo. Angulação maior do que 45 graus. Ou seja, 1 por 1, porque o café não para. É importante que haja nessa moega uma grade para receber ou para segurar utensílios que porventura possam estar junto com esse café,
e isso não causar um problema no pé da moeda. E lembrar que a moeda tem que ser compatível com o dimensionamento da máquina. Ou seja, deve existir uma compatibilidade compatível com o lavador. Ela deve acondicionar a quantidade de café que o lavador processa por hora. Esse é o tamanho mínimo de uma moeda. Então, se for necessário um lavador de 5.000 litros, a moeda tem que ser de 5.000 litros no mínimo. É lógico que não vai fazer uma moeda de 20.000 litros, é jogar dinheiro fora. Mas não pode fazer uma moeda de 3.000 litros. Se for um lavador de 20.000 litros, a moeda tem que ser dimensionada para receber a quantidade, para acolher, acondicionar a quantidade de café de 1 hora de trabalho do lavador. Tá? E essa moeda, ela leva o café, deixa eu aumentar aqui, ó. A moeda, ela leva o café para a unidade 2. Que é o lavador de café. Só que nesse meio do caminho existe muita coisa. A moeda, ela pode estar diretamente sobre a bica de jogo, ou em caso de situação de falta de desnível, né, porque vem por gravidade, precisa de ter uma esteira transportadora, que é o caso aqui da escola. Vou mostrar tudo para vocês, só quero que vocês entendam o esquema. E a bica de jogo. Esse caminho do café da moeda de recepção para o lavador, o café ainda ele recebe ainda um trabalho, né? No caso da esteira transportadora, para trabalhar uma questão de desnível ou distância, né, da moeda ao lavador. Então essa esteira ela faz esse transporte e coloca o café na bica de jogo, que é um equipamento que tem a função de separar impurezas. Vamos colocar aqui, ó. Separar impureza. Folhas, terra, pedras pequenas, né? Ela consegue peneirar. As pedras grandes são jogadas dentro do lavador, mas a bica de jogo é um equipamento que ainda faz uma limpeza no café complementar àquela pré-limpeza que acontece na roça, que eu falei naquele vídeo que eles foram dizer para vocês. E aí o café é levado para o lavador. E o lavador, ele tem duas funções. A função menos importante dele é lavar o café, né? Porque a água ela é utilizada para fazer a separação do café em 2 lotes. Em um lote de café de menor densidade, e um lote de café de maior densidade. Esse lote aqui deixa eu puxar ele para cima. Esse lote de café de menor densidade, ele é chamado de café boia. E esse café boia, ele é composto pelo café passa sobremaduro, que é também chamado de passa, que eu já mostrei a foto para vocês. E ele é composto por um café já mais seco, que é chamado de café coquinho. Vou chamar ele de outro nome. Ele também é chamado de café seco. Ele é chamado de boinha. Esse café sobremaduro, ele boia na água, porque ele tem menor densidade, mas ele ainda tem umidade, porcentagem de umidade
mais elevada. Tá? E ele ainda descasca. Tá? Possível de descascamento. Característica desse café aqui. O café boinha, ele tem umidade menor, aproximadamente 30 a 40% de umidade. E ele não descasca. Esse café boia, para fazer esse trabalho, tem que ter intervenção de um equipamento chamado peneirão. O peneirão, ele também é chamado de peneira tubular. Ele vai fazer a separação de um café mais volumoso, todos eles são do lote boia, separado na primeira unidade do lavador, que também é chamado de separador de café. Geralmente as empresas chamam de lavador e separador de café. Separa um café que boia, um café que afunda. Esse café que boia, ele pode ser separado em função do tamanho do fruto. Tá? Esse café sobremaduro pode ser descascado e esse café seco não é descascado. Ele simplesmente vai para a unidade de secagem. Bom, falando aqui agora, eu já vou mostrar os vídeos para vocês, desse café de maior densidade. Esse café de maior densidade ele é chamado de café lavado. E ele é formado também de 2 lotes. Ele é formado, é um café que afunda na água, ele é separado porque ele afunda. Ele é formado de um lote de café maduro, ele é formado por um lote de café verde. Em ambas as situações, 50% de umidade, aproximadamente. Ah, isso aqui não tem que aproximadamente. Aproximadamente é esse aqui. Aproximadamente 50% de umidade. Porém, esse aqui tem mucilagem, então, ou seja, ele descasca. E esse aqui não descasca. Até aqui, vocês entenderam? Tranquilo, Zé. Perfeito? Muito bem. Então, nós temos uma moeda de recepção que recebe uma mistura de frutos, que vai ser transportado, que vai ser peneirado, jogado dentro de um lavador, vai separar uma turma mais leve de uma turma mais pesada. Quem é mais leve, boia, e quem é mais pesado, afunda. O lote de boia sobremaduro passa, boinha, seco. Tá? Tá tudo no boia. O café lavado é maduro e verde. Agora eu vou começar a colocar os vídeos para vocês verem. Vocês conhecerem os equipamentos. O que vocês estão vendo aí, ou vão passar a ver, é a moega de café da escola. Tá? Tá todo mundo vendo? Beleza? Sim, Zé. Beleza. Eu tirei meu microfone, tá? Para vocês escutarem o som da gravação. Aqui o trator já inclinando para poder derramar o café na moega. Essa moega nossa, ela tem um probleminha de inclinação, tá? Mas observem que aqui existe a grade que vai receber esse café e vai segurar impurezas ou objetos, alguma coisa maior que não passa pela grade e vai ligar na moega que vai ligar no transportador. Então vamos lá. A carreta não abriu aqui direito, está descendo um pouco café, tá?
E a gravação está acabando. Só para vocês entenderem que o que está chegando aqui é a mistura de frutos. Como que eu vou fazer isso aqui sem ficar colocando e tirando essa imagem? Eu ainda estou apanhando dessas coisas, sabe? O próximo vídeo é da esteira transportadora nossa, porque está tudo no mesmo nível, os nossos equipamentos. Isso é no IF, ou Zé? Oi? É no IF, na escola? Esse aqui é no Instituto. Ah, tá. Essa aqui é a nossa esteira, né, que ela pega o café cá embaixo, no fundo da moeda, e vai levar para a bica de jogo. Tá? Percebam que ela tem o cilindro, esses dois cilindros inclinados, que fecham a esteira. Quando fecha a esteira, tá vendo essas pazinhas aqui, ó? Essas pazinhas, elas vão fazer assim, ó, elas vão fechar com uma mão e puxar o café. Elas fazem o arrasto do café, morro acima. Tá? E aqui embaixo a gente regula a quantidade de café que está chegando. E aí vai jogar na bica. A bica está aqui, ó. Certo? Eu vou colocar um vídeo aqui muito interessante, que é de uma fazenda chamada Fazenda Sete Cachoeiras. Ele é bem completo em termos de recepção e encaminhamento desse café. É uma fazenda muito, muito interessante. O Renato, que é o administrador, dono administrador, é um cara assim que ele respeita muito a ciência, sabe? Faz um trabalho bonito demais. Então aqui, ó, é o ponto que o café chega da moega de recepção, que o caminhão basculou café. Perceba que esse equipamento recebe uma mistura de frutos. E essa parte aqui, ela distribui, essa caixinha, é uma unidade da Paline, ela distribui o café para que ele seja colocado em cima da bica de jogo. Tá? E vocês vão ver o funcionamento da bica. A bica, ela tem um movimento vibratório, ela vai jogando o café para frente, e à medida que esse café vai sendo transportado ou encaminhado pela bica, ele vai vazando por um piso furado, tipo grelha de churrasqueira. Tá? A sujeira mais grosseira, ela permanece na bica e vai embora para frente, é descartada aqui. E o café afunda. No que esse café afunda, ele cai. No que ele vaza, né, nessa bica, a sujeira fica e o café mistura de frutos ele é colocado numa unidade de transporte, uma esteira transportadora. No caso do Instituto, ela é inclinada, porque não tem desnível. No caso deles, eles fizeram uma unidade muito alta, né, coisa de 15 metros de altura, 20 metros de altura. E a esteira fica embaixo e ela vai transportar o café. Olha isso. Então, essa esteira, ela transporta o café mistura de frutos que vai cair no lavador. Tá? Olha essa vista aqui. Essa vista é bastante interessante. Aqui é o final da esteira, né, que transporta esse café mistura de frutos para o lavador. E aqui é a caixa do lavador. Tá? Uma caixa preenchida por água, onde todos os frutos caem nessa caixa. Então, a função de lavar, ela é muito pequena, porque é a sujeira da água. Bem suja mesmo, ela suja mesmo, né? Muita mucilagem e também muito resíduo que ainda fica. Mas veja, o café, ele cai nessa caixa e uma parte do café continua boiando e vai sair na unidade ou na bica do café boia, que é aquele que passa sobre a água. E uma parte do café afunda. No que essa fração do café afunda, ela é turbilhonada, existe uma turbina que bombeia esse café que afunda para um outro lado da máquina. Tá? Então, aqui é a linha do café boia. Ele cai na água e passa direto. A energia propulsora que empurrou esse café faz com que, por inércia, ele siga por essa água. Tá? Então, se estabelece um fluxo retilíneo, reto. Esse cara vai reto até sair na bica. E o outro café afunda e vai sair de cá. Observem aqui, ó.
Esse ponto onde está o mouse. Aqui, ó. Então, o boia vem reto e o café mistura de fruto, perdão, o café lavado, que é mistura, que é uma mistura do maduro e do verde, que afundou, vai para outra bica. Perfeito? Nesse caso aqui, eles colocam o café boia no peneirão. Então, o café boia vem para esse peneirão, essa primeira tubular que faz a separação. Eu vou colocar agora para vocês o trabalho do peneirão. O peneirão está sendo projetado para vocês aí. Ele tem um eixo central e um tubo em volta, perfurado, onde o café boia ele é colocado e esse peneirão vai girando e promovendo a separação do fruto menor do fruto maior. O fruto maior é aquele sobremaduro passa, ele permanece dentro do tubo e sai lá no final. O pequeno, o miudinho, ele vaza por esses buracos aqui e separa boinha do boião. O boinha já vai para secagem e o boião ainda pode descascar. Trabalha a seco, tá bom? Aqui promove então a separação do cafezinho miúdo e o café graúdo permanece dentro do tubo. Um detalhe dessa fazenda, ele faz esse mesmo trabalho para o café lavado, maduro e verde, e para o café boia. Tá? O funcionamento do peneirão é o mesmo. Por que ele faz isso? Ele separa aquele cafezinho verdinho, miudinho, para não ir no descascamento. Tá? Isso aí é uma situação que eles fazem também. Peneirão, tanto para o boia quanto para o maduro e verde. Mas o funcionamento do equipamento é o mesmo. Vou colocar um outro vídeo aqui para vocês também conhecerem. Esse vídeo que está sendo projetado aí agora é um vídeo disponibilizado pela Pinhalense no YouTube deles. Vai falar sobre essa primeira unidade de recepção do café. Moega, esteira, bica de jogo, lavador, tá? Esse agora vocês já têm o jeitão do funcionamento. Observa, o boia sai de um lado, sequencial a bica, e o maduro é colocado de outro lado. A bica joga o café aqui, o boia permanece na mesma linha de inicial, na mesma trajetória, e o maduro afunda e vem para o lado de cá, o maduro verde. Nesse caso, a moega está sobre a bica está abaixo, a moega descarta, a moega coloca o café no início da bica, não precisa de esteira. Tá? Por quê? Porque eles têm desnível. E aí consegue fazer assim. Esse lote, observem, tem verdes e maduros. E o outro lote já é café com frutos com casca mais escura. Tá? É aquela foto que eu mostrei para vocês. No caso, um café amarelo. A água é reciclada. Existe uma caixa de armazenamento dessa água. Essa água transporta o café da bica para dentro do lavador e depois ela é retornada por esse piso furado. Ela volta para a caixa e a bomba utiliza ela novamente.
nós voltamos ao nosso raciocínio inicial e eu exemplifiquei para vocês o funcionamento do lavador. Tá? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Beleza. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. É possível utilizar esse equipamento para melhorar a qualidade do café ou para promover a separação de lotes? Só o lavador? É possível, Zé. Possível, e muito bem, faz um excelente trabalho. Por exemplo, eu quero fazer um café, um lote de café maduro só com lavador. Atrasa um pouco a colheita, diminui a porcentagem de verde, porque esse café vai passar mais a maduro, vai ter um lote maior de café boia, porém vai ter uma quantidade menor de café verde no maduro que fundar. Tá? E aí eu quero deixar bem marcado para vocês aqui, eu vou escrever com letra bem grande, vou escrever de cor vermelha, não, cor de rosa. Isso aqui, gente, se chama via seca. Esse processamento se chama processamento pós-colheita por via seca. O café que vai para o lavador, que vai para o peneirão e vai secar, ele é processamento por via seca. Não é porque usa água no lavador que ele é chamado processamento por via úmida. E isso eu quero deixar muito marcado para vocês. Tá? Veja, com um lavador, vamos colocar aqui, ó, com o lavador e com esse peneirão aqui, ó, nós conseguimos fazer um lote de café lavado, né? Quem vai separar isso aqui é o descascador. Tá? A partir daqui, já é, daqui adiante, ó, já é via seca, vamos dizer assim. Eu vou explicar na próxima aula. Mas o lavador, associado a um peneirão, consegue separar um lote, fazer aqui café lavado, consegue separar o segundo lote de sobremaduros e um terceiro lote de boinha. Olha que coisa mais interessante. Um sobremaduro, que é o maduro que ainda está molhado, ainda volumoso, mas que boiou. Tem muito café xoxo nesse lote, tem muito café blocado nesse lote. O seco já não descasca mais, está com uma umidade muito baixa e pode trazer problemas vindos da lavoura, por exemplo, problemas com micro-organismos que vão mofar o fruto e trazer problemas em termos de classificação física e sensorial, xícara riada, xícara rio, e café com mofo. E esse lote número 1 aqui, que é a nata de café maduro, que pode ter verde, dependendo da época da colheita. E isso é café via seca. Tá? Qual que é a definição de processamento por via seca? Processamento por via seca é aquele processamento no qual o fruto de café permanece íntegro. Vou falar de uma outra forma. O café passa por uma separação e vai para a secagem com todas as partes do fruto. Isso é processamento via seca. Processamento via úmida inicia com o descascamento. Ou seja, se descascou, se retirou a casca, se retirou uma parte do fruto, é via úmida. Mas até então é via seca. O café vai chegar lá no armazém, vai chegar lá na tulha com a casca. Isso é via seca. Isso está claro? Está tudo certo? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui?